Olá, blogueiros e internautas da grande rede. Está começando Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com a informação e opinião. Eu sou Júnior Maurel e comigo para debater os principais assuntos da semana, Felipe Ribe e Vitor Valente. Sem perder tempo, vamos para os destaques do programa de hoje. Timão sai na frente com contratações de peso. A dança dos técnicos está quente. CBF já escolheu retiro na África do Sul. E, lógico, a escolha do gol mais bonito e do craque do Campeonato Brasileiro. Neste primeiro bloco, vamos montar a seleção do Brasileirão 2009. Também vamos escolher o gol e o craque da competição. E, por fim, uma projeção das equipes para a próxima temporada. Começando aqui pelo Felipe. Antes de mais nada, explicar que a gente ficou um tempinho fora aí devido aí às provas de final de ano aqui da PUC. A gente faz o programa na PUC, então a gente não pôde usar o estúdio, mas estamos de volta para fazer o último programa da temporada e dar aquela arredondada aí no Brasil, né, no Brasileirão, e vamos falar também de Copa do Mundo que está batendo na porta. Começando aqui com o Felipe para falar de Campeonato Brasileiro, Flamengo ex-campeão, os times da Libertadores aí, Inter, São Paulo e o Cruzeiro entrou. Então a gente vai fechar aí uma seleção do campeonato e começando com você, Felipe. Primeiro, a sua seleção pode dar a corrida do goleiro ao antigo ponta esquerda. Vamos lá então. Só antes de dar a seleção, só falar que eu fiquei muito insatisfeito com a maioria das escolhas da CBF, Armando Nogueira e Bola de Prata. Achei que foi uma porcaria. Agora eu vou dar a minha aqui. Por isso que vamos fazer questão. Isso, porque eu sou dono da verdade. Então, minha seleção tem Bruno, Jonathan, Hever, Miranda e Júlio César, Hernanes, Williams, Diego Souza e Pet, Adriano e Tardelli. Como técnico, eu boto o Andrade e o Silas, uma dupla. Acho que o Silas merece também um destaque. Quem é auxiliar de quem? Acho que o Silas é auxiliar do Andrade porque o Andrade foi o campeão, então acho que o fato dele ter sido campeão tem um peso. O Silas merece porque trabalhou com ele muito reduzido. Não, né? Silas é sensacional. Silas é sensacional. E o craque do campeonato, pra mim, eu achei um absurdo ter sido Diego Souza. Acho que ele jogou muito bem, mas o Pet foi muito mais decisivo e contribuiu pro título do Flamengo. Revelação, Fernandinho, como foi também escolhido pela CBF. E o gol mais bonito, curiosamente, foi o primeiro gol do campeonato. Um dos primeiros gols do campeonato, Foi né? o primeiro, Não foi o primeiro, não. Não foi o primeiro. Mas foi logo na primeira rodada, aquele golaço do Nilmar. Belíssimo gol, que ele saiu driblando todo mundo no jogo entre Inter e Corinthians. Primeira rodada do campeonato. Então meus eleitos. Podem comemorar em casa, vocês jogadores estão assistindo, que é uma honra. A gente vai dar aqui o Passando a Bola de Ouro pra galera, depois a gente vai convidar. Qual vai ser o prêmio? Então, Passando a Bola de Ouro. Cuidado com isso. Opa! Vitor Valente. Então, galera, primeiro já dizer que eu tô com saudade de vocês, dos nossos telespectadores também. Muito bom estar de volta. Quase um mês fora aí, né? Quase um mês fora, né? Fora, e hoje é um programa mais descontraído, mais de festa, final de ano. Já aproveitar e desejar Feliz Natal. Eu queria trazer umas rabanadas aqui, mas é verdade, a gente podia Minha mãe ia fazer, não deu tempo. Bom, acho que é bacana, pessoal. Tomara que goste. E assim, seleção do campeonato. Eu nem anotei porque a gente conversou conversei antes com o Vasconcelos. Ficou muito parecido. Com o Ribe. Perdão. Mudei. Mas mais íntimas é Vasconcelos. Eu mudei algumas coisas apenas. O goleiro, eu coloquei o Vitor. Eu acho que apesar do Bruno ter feito um grande campeonato, um cara com 24 anos, colocar capitão, defender pênalti, reta decisiva, sem dúvida é fantástico, mas o Vitor tem o peso de ser um goleiro de seleção. Tem o peso tá agarrando muito. Claro. E aí na sequência, Jonatas concordo, aí o Hever eu tiro também, eu coloco o Álvaro. E aí, por uma questão de mérito, pelo que ele fez no time do Flamengo, né? Quer dizer, ele conseguiu ajeitar ali, ele e o Maldonado juntos, mas ele conseguiu fechar a zaga ali, substituindo de certa forma até uma lacuna do Fábio Luciano, e acho que ele merece estar ao lado do Miranda, que pra mim também foi o melhor zagueiro do campeonato. E aí segue, Júlio César concorda, Hernanes concorda, Williams concorda, Diego Souza, Pet, Adriano e Tardelli. Aí eu vou, daí pra frente eu fico igual, acho que é mais ou menos. Técnico não tem como fugir, é impossível fugir do Andrade. O cara pegou o time na 12ª posição, teve ali 3 tropeços ali, o pessoal começou a falar em tirar, mas aí vestiu a camisa de ídolo, a torcida nem pensa em falar mal dele, nem sonha, os jogadores muito menos, conseguiu juntar aquele grupo e transformou um grupo que parecia dependente de 2 peças, de um Adriano. Do Adriano. Do Adriano só, mas aí depois ainda chegou, né, mais um outro. Conseguiu transformar aquilo num time, conseguiu fazer aquilo um time vencedor e
deu a uma torcida uma coisa que um título que se esperava há 17 anos. Que aí tem muita porcentagem do Andrade. Lógico. Né? E acho que não tem como fugir. O Silas, sem dúvida, mostrou ser um grande técnico, fez um trabalho fantástico, mas o técnico é o Andrade. Aí o craque e o gol. Craque, eu concordo com você no que você falou da história do prêmio do campeonato. O Diego Souza jogou bem, fez um golaço, mas ele na hora sumiu decisiva, na hora né? que precisou. Exatamente. E aí você escolheu uma posição, de repente, a gente estava discutindo do Júlio César, por exemplo, que sumiu. Tudo bem. Até por litígio com o Goiás. Agora, como craque do campeonato, como o cara que você vai lembrar daqui a 100 anos, quem foi o craque do time? O Diego Souza foi o craque do campeonato do que o Flamengo saiu de 12º para campeão? Não tem como. Aí o Pet fez 2 olímpicos. Foi 2 olímpicos, liderou, deu passe pro Adriano fazer golaço. Então, não tem como fugir. Eu acho que não tem como fugir do Pet. Foi uma viagem que eles fizeram de dar pro Diego Souza. Revelação, a gente também discutiu antes, eu falei do Jobson, que era um nome interessante, mas eu concordo, eu vou ficar com o Fernandinho mesmo, acho que como revelação, você até citou outro nome depois, o Williams. Foi o primeiro brasileirão do Williams, Pedro. O brasileirão de Série A, né? Ele chegou a ser revelação na Série B. Seria, sem dúvida, uma revelação na Série A, mas ainda vou ficar com o Fernandinho. E o craque, o Pet e o gol, né? Gol é o Diego Souza, pra mim aquilo é ontológico. O cara pegar pra mim é uma felicidade rara ele pegar uma bola de primeira, do meio da rua, não, e querendo fazer, em 10 anos. Por sinal, teve um agora na Alemanha também, né? Um parecido. Eu não vi. O cara foi na Inglaterra. Foi do Igan, né? Hondurenho lá, sei lá. Foi muito bonito também, mas o Diego Souza... Esse aí o Diego Souza perdeu. Tem vários figurados do Panamá, Honduras. E aí o Diego Souza merecia até algo mais bonito por deixar o Pet como craque, né? Acho que seria até uma... cada um na sua. É verdade. Ele teve o gol, um dos mais bonitos mesmo, e o Pet foi o craque. O Pet também fez um golaço. Fez um golaço, eu tô naquela dúvida ainda. Minha seleção, para arredondar, é um pouco parecida em algumas posições, a gente diverge aqui, mas na maioria é parecido. Bruno, eu escolhi o Bruno porque eu acho que, meu irmão, o Bruno precisa fazer o quê para ser o goleiro do campeonato? E ficar com a bronze na disputa atrás do Marcos, não deu pra entender. E o Bruno, pessoal, não pode lembrar, ele teve 4 pênaltis contra ele seguidos e ele agarrou os 4. Não. Agarrou 3 e agarrou 3 seguidos e depois... O do Wagner Love foi pras alturas. Então, Bruno, Jonathan, Álvaro, Dalton, do Fluminense. Achei que esse garoto jogou muita bola. Belo zagueiro. A entrada dele teve tudo a ver com a arrancada do Fluminense. Logo depois do Fla-Flu, o Digão já tinha entrado. A entrada dele é a saída do Luiz Alberto. O Digão já tinha dado uma cara, ele mostrou que podia ser bom, tanto que ficou. E aí o Dalton chegou da seleção e a defesa do Fluminense parou de levar gol, pelo menos em profusão, como estava levando. A garotada do Fluminense. A garotada do Fluminense. Né? Merece então, destaque. eu acho que o garoto merece. O Álvaro assina embaixo do que o Vitor falou. Um cara que chega numa zaga e consegue. Eles ficaram mais de... São 6 jogos. 6 jogos sem levar gol. A zaga do Flamengo já estava toda armada há muitos anos. Aquela zaga mas tá o Angelino armada. ficou meio perdido depois que mas ele constituiu que o muito Fábio bem, foi embora. Né? Aí na lateral eu ia botar no Eltinho, que tava jogando no Avaí. Achei que na hora, pra mim, o Júlio César tinha ficado metade do segundo turno fora, mas eles me explicaram, lembraram que não, que foi nas últimas rodadas, então ele vinha jogando muito bem mesmo, como no ano passado. Então o Júlio César, aí meus volantes são os volantes do Flamengo. Mesmo que o Willis não jogou de volante, o Andrade arrumou um lugar pro Willis, mas o cara que rouba 190 bolas no campeonato, e do time campeão, ele teve participação direta. Então o Maldonado e o Williams, Conca e Pet. Acho que o Conca jogou muita bola na arrancada nos últimos 10, 11 jogos do Fluminense. E o Fred e o Adriano no ataque. Eu podia botar o Diego Tardelli, mas o Diego Tardelli, nos 5 últimos jogos, exatamente as 5 últimas derrotas seguidas, né, do Galo, o Wagner... o Diego Tardelli fez um gol apenas. E lógico que teve influência direta. Lógico, o time jogou mal e ele também foi prejudicado, mas ele também não estava no momento matador. Depois daquela derrota pro Flamengo, ele foi um dos que mais acusou o golpe, saiu reclamando, saiu falando um monte. O problema, eu concordo com você, só colocando esses dois, o Fred e o Conca, pra mim são dois jogadores fantásticos, e acho que poderiam estar. Agora, o grande problema é o seguinte, eles fizeram muito num time que fugiu do rebaixamento, isso pesa bastante. Mas pra mim pesou por causa disso, eles operaram um milagre. Sem dúvida, foi um milagre, foi o maior milagre que talvez você já tenha visto no campeonato. Os nossos internautas vão lembrar, eu cravei o Fluminense rebaixado aqui, o Vitor até tinha mais cautela, depois o Felipe falou, mas eu aqui, pra mim, eu falei, seria uma surpresa gigantesca, então isso me surpreendeu. Sem dúvida. Aí minha revelação é o Williams, por ser o primeiro brasileirão dele, e ele teve um destaque tremendo. O meu técnico é o Andrade e o craque é o Petkovic, o gol do Nilmar. Isso. O gol do Nilmar. Então tá fechado, vamos embora. Vamos encerrar agora no próximo bloco, ou não. Vamos analisar os grupos da Copa do Mundo, que era realizada na África do Sul em 2010 e tem coisa interessante pra gente discutir. A Copa tá chegando, amigo. Tá chegando.